gente queria começar hoje o dia rodando a nossa segunda dobra, que é o nosso vídeo que a gente faz contando tudo que a gente viveu até aqui. Hoje a gente vai fazer uma primeira dobra. Então a gente vai ver a nossa própria produção naquele primeiro dia do encontro. Eu não sei o que é inteligência coletiva. Eu imagino que seja uma construção de um grupo para inventar modos de ser e de trabalhar. Eu aposto que a gente tem que pegar os dispositivos e os encontros mais potentes que a gente conseguiu construir e continuar tentando indo através deles. Mas o fundamental é extrair dessa experiência, né, o quanto a gente pode acionar outras possibilidades expressivas. Se pensar em inteligência coletiva, na verdade, a melhor estratégia é você pensar os coletivos inteligentes. A gente está compondo não só entre pessoas. A gente está compondo entre pessoas, estabelecendo relações entre pessoas, mas nós estamos estabelecendo relações entre experiências. Mesmo a inteligência individual, diria o Deleuze, é uma espécie de singularização da experiência ou da inteligência coletiva. Eu, por exemplo, já fiz 2 Word Café com aquário e deu super certo. Esse aqui é o mapa do trabalho. Rede passa por essa concepção de uma nova cartografia, um novo jeito de transitar e ocupar o espaço. Você informa o Google que aquela coluna é um endereço e ele carrega no Google Maps. Quando eu clico num alfinetinho, as informações estão todas ali. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou psicólogo de formação, trabalho no CAPS Adulto da Vila Matilde. Psicólogo do SECO Vila Prudente. Sou Josiane Giage Levra. Sou dentista, sou psicóloga, sou fonoaudióloga, enfermeira, terapeuta ocupacional de formação. Eu sou médica. Em cada um de nós há algo a ser dito, especialmente nessa conjuntura em que a gente vive, nesse mundo em que a gente vive, onde a comunicação atravessa todas as profissões. A partir desse lugar que a gente quer convocar vocês a pensar o uso do audiovisual. Se ando cheio, me dilua. Se estou no meio, conclua. Se perco o freio, me obstrua. Eu acho que tem uma lógica de linguagem que daí depois na montagem acho que pode ser que arredonde, pode ser que vá para outro canto. Aí também não temos muito controle. Então, tipo, é legal você ir na frente da gente, enxergando. Que, na verdade, muito mais importante do que o produto foi o que aconteceu no processo do grupo. Já na discussão, quando a gente começou a fazer a discussão, o pessoal, para tudo, a gente já vai filmar, vamos lá, vamos sair, vamos para outro lugar. O seu olhar lá fora, o seu olhar no céu, o seu olhar demora. Eu duvidei um pouco que a gente conseguisse compor algo com tantas pessoas. A produção de vídeo conosco é uma estratégia. Ao ativar coletivamente ações, falar, ser filmado, se ver falando depois que foi filmado, produzir um vídeo sem necessariamente ter produzido o vídeo antes, são desafios para a gente botar em ação conhecimentos que a gente já tem, que muitas vezes não sabe que tem, mas que, para conseguir ativar, a gente depende do outro. Vamos produzir narrativas sobre pontos de produção de saúde mental. Essa é uma enorme aposta. Vamos nessa? É quase isso. Então vamos lá. A primeira expressão foi o que eu fiz aqui ao lado para a Vera. Uau! Né? E essa é a impressão que me dá esse vídeo. Recuperar a memória e de uma forma muito viva, muito intensa, muito afetiva. Ver esse vídeo e com esses apontamentos teóricos assim, vai me dando... Eu precisava conseguir fazer isso lá no meu grupo. Depois de editado, fica uma coisa tão consistente, tão forte, mas com muita emoção. Acho que vai pegando o rosto das pessoas, mas não é só o rosto, é a emoção que a gente está passando de prestar atenção, de anotar, de ver, e vai fazendo
o pensamento, ligando o pensamento com o que está acontecendo. O Paulinho fez uma primeira limpeza e um primeiro corte, para depois chegar num segundo corte, a gente passar horas discutindo para fazer os cortes e para ele poder finalizar, né? Esse vídeo que vocês viram hoje. Então, o que vocês mandaram para a gente pode ser um primeiro corte, um segundo corte, um terceiro corte, que a gente pode continuar trabalhando até refinar e cumprir um dos imperativos da linguagem, que é esse caráter econômico, né? Dizer as coisas, expressar as coisas que a gente quer expressar com um mínimo de palavras ou de imagens que a gente puder, para ficar mais direto, mais rápido, mais potente. O que vocês mandaram, os 12 vídeos que a gente recebeu, são 12, para nós, 12 esboços. A ideia é que vocês ainda têm 4 encontros pela frente para poder amadurecê-los. Portanto, ainda cabe coisa, cabe reedição, cabe novas captações. Estou indo para o CAPS. André, estou chegando aí já. Só que eu vou a pé hoje porque meu bilhete meu irmão pegou emprestado. Cheguei. É perceptível nos 12 vídeos que houve uma intenção, houve uma narrativa. Não sei se vocês concordam comigo. Em alguns deles eu me emocionei muito quando assisti. Pô, que coisa legal que a gente está fazendo junto. E eu me perguntei aqui, uma vez que a gente reproduz em vídeo, um trabalho em grupo, e que tem usuários, tem outras pessoas, é necessário uma autorização, né, do outro, né, por direito de imagem, alguma coisa? Sob o ponto de vista legal, você precisava ter, né? Evidente que um evento público, especialmente se você está trabalhando com uma fotografia e com uma fotografia que mostra o geral do evento público, é uma coisa. Outra coisa é quando você apresenta uma pessoa, desloca uma pessoa e vai dar a ela um dado sentido para a vida, né? E lógico que isso é muito relativo e, portanto, deve ser pactuado dentro dos coletivos de vocês, porque não é a sua ética, né? É na relação com esse grupo. O papel é uma coisa que me livra, parcialmente, de encrenca, mas a questão ética é uma coisa que continua, né? Então, o documentário é uma área muito complexa eticamente, né? Embora seja complexo, não é algo tão complicado para vocês. Vocês já praticam isso. É só estender um pouquinho para pensar a imagem, né? Nesse mundo contemporâneo em que a gente vive um universo de carregamento de imagens, né? É que tem uma outra faceta ainda dessa discussão, né? Não é a exposição só das pessoas que estão sendo filmadas, mas a exposição de quem está filmando. Quer dizer, do lugar que vocês estão e ocupam, o quanto vocês podem se expor, que é algo que também tem que ser resolvido, não só eticamente, como ele trouxe, mas também politicamente, né? A gente tem que resolver o que eu posso enunciar desse lugar. E aí, talvez, até para a gente já passar para essa outra parte, é o que dá todo sentido à expressão mídia tática. O que a gente está chamando de mídia tática? Né? Quer dizer, são trabalhadores da rede pública de saúde que vão estar... a ideia é essa, né? Fazendo dessas produções um foco de produção de inteligência coletiva, de agenciamentos coletivos. É para botar para circular. Nós optamos por algumas imagens bastante críticas. E é uma questão ainda para ser conversada com o grupo como um todo. Eu acho que a gente, quando trabalhador, precisa continuar tendo essa voz, indiferente de onde e de quem está nos contratando. Isso, na verdade, estou amadurecendo até muito em análise, porque chego até mesmo a pensar, se eu tiver que ser uma trabalhadora do SUS e não ter voz, eu prefiro não estar no SUS. Então, eu fiz essa decisão muito pessoal. E eu espero que a gente... aqui, quem sabe, possa ser um local para fortalecer isso. Então, também não é mídia tática enquanto só uma perspectiva individual, que riscos eu assumo, que eu não assumo. Mas a gente está falando de uma perspectiva, de um tipo de intervenção
de produzir narrativas audiovisuais para intervir num espaço público, que é o das redes sociais, para produzir uma rede de inteligência coletiva, de sustentação, a partir da cooperação produtiva autônoma. A questão é essa. O trabalho de fazer é um trabalho também de fazer e fazer de novo, e fazer de novo. A gente editou em um dia, né? A gente fechou um dia lá no CAPS e a gente foi fazendo. Aí a gente falou, não, depois vai ter que rever. A gente tinha pensado em filmar 3 SRTs, né? E a gente resolveu ficar em uma só. As fotos foram usadas com linguagem de vídeo. Tinha um certo movimento. Não era uma coisa estática como um PowerPoint, né? Assim. A gente quis muito dar esse conjunto de conteúdo, mas eu acho que foi colocada uma questão hoje pela manhã, né? Que me faz pensar que uma coisa é eu poder falar em meu nome e outra coisa é sair uma publicação que é em nome de um grupo inteiro, né? Esse rap é de um usuário, a gente agora está agendando para tentar fazer a gravação só com ele, porque isso foi gravado num auditório, por isso que o som não é legal. Agora eu queria te fazer outro comentário sobre também o conteúdo. Tá lindo, etc., mas eu senti falta de gente. Tem um blog, na verdade eles têm, e eles já se dispuseram a conversar com a gente, mas aí a gente não conseguiu fazer. Só toma cuidado porque é o seguinte, tem uma poética no jeito que vocês montaram. E o perigo é você jogar no lixo a poética e tentar ir por uma espécie de discurso. Então agora eu vou contar o que é o projeto, aí eu viro discursivo. Aí ao invés de eu mostrar a coisa, eu falo sobre a coisa. Por exemplo, se vocês de repente fazem inserções dentro disso e pega isso que vocês já fizeram. Essas imagens. Só que pensa só em imagem, esquece áudio. E esse vídeo que vocês montaram, ele vira como que clipes que vão amarrando uma certa narrativa. Pode ser uma estratégia de narrativa bem legal. A gente vai precisar ver se vocês vão ter as autorizações dos pais dessas crianças. O que a professora pediu pra gente é de dar uma esfumaçada só nos rostos das crianças. Não sei se isso pode. Trabalhar só com close, por exemplo, do ouvido. Às vezes é um gesto de mão, às vezes é a boca. Mas é chegar lá mesmo, com o celular. Porque aí você não identifica quem é. O que eu acho que a gente tem que eu queria conversar com vocês para entender que é isso claro mesmo. Acho que a Patrícia é muito precisa, quero só entender se vocês estão de acordo. O grupo de vocês está em que momento? Vocês fizeram um belíssimo depoimento do Benjamin. Aí é uma pergunta para vocês. O que vocês querem fazer? Que é essa conversa que vocês têm que ter. Ou uma entrevista, simplesmente gravada, com o cara parado o tempo todo, né? A mesma cena. Ou, enfim, uma entrevista, um depoimento qualquer. Não sou contra que o formato do vídeo seja esse se vocês quiserem, mas aí também tem que pensar uma edição que deixe o cara mais acordado. A minha ideia era ir por aí mesmo, da gente pegar as imagens das coisas acontecendo, de repente algumas outras falas. Ele fala de muitas coisas e selecionar isso. Pessoal, olha o grupo 13, é a caminho do CAPS, né? Essa explicação que você deu do protagonismo, tudo isso é muito interessante. A gente vê de um ponto de vista que a gente não vê quando a gente está dentro do CAPS. A gente não vê como é que... E me veio um pouco quando eu teve na aula, quando ele fala assim, você quer fazer uma reportagem sobre o Correio, siga a carta, né? Então acho que é bem isso, né? Assim, é bem de onde, da perspectiva dele, de como é que ele vai para o CAPS, qual que é a expectativa que ele tem do CAPS. A ideia é um pouco essa, que eles de fato sejam o protagonismo dessa construção desta rede que a gente não enxerga. Você pode fazer um vídeo absolutamente eficaz do ponto de vista de mídia tática em 2 horas. A qualidade expressiva está mais referida a esse efeito do que aos méritos técnicos ou estéticos do vídeo em si. Eu acho que é super importante trazer esse conceito. O que o meu vídeo dialoga com os outros que eu vi hoje? Onde é que ele está posicionado e onde é que eu então afio o gume dessa intervenção? Meu nome é Daíde Azevedo, eu sou uma pessoa transgênera e comecei a construir o meu gênero a partir do útero da minha mãe, quando eu participei da sua solidão enquanto mulher. Nossa, não é lindo, tem vários ainda.
Eu acho que é isso. Acho que a gente conversou um pouco, já dá uma ideia de que assim, vocês têm áudios valiosos. Eu tô com a Patrícia, não sei, eu acho que é importante a imagem da cidade, da rua. Aqui eu já vou começar de cara trazendo uma definição para este trabalho como atividade humana ontocriativa. Eu sei que é um palavrão. Vamos lá. Onto, do grego, o ser. Ontocriativa, então a gente está chamando de trabalho, a atividade humana que cria ser. Ser no sentido de que cria modos de existência. Enquanto a conexão é entre qualquer coisa, relações entre pessoas. E existe a ideia aqui não de um ponto de contato, como numa rede telefônica ou numa rede de transporte. Mas a ideia importante aqui é do ponto de vista. Porque uma pessoa é um ponto de vista em relação à outra. Menino com roupa de menina. Quem é que sabe falar da gente melhor do que a gente mesmo? São trocas imateriais, são trocas de um invisível e que, sem dúvida, pode provocar construção de novas potências. E essa narrativa, pensando mesmo num conceito do Walter Benjamin, que fala de um narrador que empresta a sua experiência, né? E a partir do momento que eu ouço a experiência do outro, é como se eu vivesse essa experiência, ela passa a ser minha também. Assim, eu acho que talvez a gente precise aproximar mais os usuários, talvez eles tenham resposta para nos ajudar a produzir esse enfrentamento, para além das respostas que a gente tem conseguido produzir. Nós temos que ampliar a conversa com aqueles que nos colocaram aqui, que são os usuários e as usuárias do SUS. Não é uma interlocução apenas para uma discussão, né, para um entendimento. Ela é uma discussão que tem que ir numa perspectiva, vamos chamar aqui, produtiva. Porque é impossível fazer política pública sobre qualquer chamamento sem conversar com as pessoas na qual ela se relaciona. Não é possível pensar uma política pública da população negra sem conversar com os negros do Brasil. Essa inclusão, ela não é uma inclusão trivial, né? Porque nós também optamos, do ponto de vista ético-político, dizer que essa inclusão não pode ser manipulativa, né? Porque boa parte dos processos de inclusão feitos pelo Estado são manipulativos. É ir ao encontro para ratificar aquilo que já é a posição anterior. Quando a gente inclui o usuário na saúde mental para conversar com a gente, não é para a gente dizer que vai ser assim o PTS, né? O PTI, não vai ser. É porque a gente tem ali um pressuposto que é de fazer uma clínica que se amplia. E ele se amplia porque a gente sabe que a experiência do sujeito e os saberes que ele tem são fundamentais para compor os processos de cuidado. Uma das primeiras preocupações nossas é como dar conta de uma política que ela tem que ser extensivista, então ela tem que dar conta do Brasil, mas não perder a sua micropolítica, que é o seu caráter intensivista, né? A sua dimensão intensiva da política. Como garantir que o CAPS ele não seja somente uma forma instituída, mas que ele garanta efetivamente uma mudança de prática? Não existe qualquer dicotomia ou qualquer polaridade entre rua e rede. Os territórios hoje são espaços onde um conjunto de redes se agenciam nesse território. Acho que a Rede Humaniza SUS se propôs como ser um dispositivo radical de acolhimento, de inclusão e cogestão da produção democrática de narrativa na disputa do sentido de humanização. Cada um tem o seu blog, né? Então, a sua plataforma onde você posta as suas coisas, né? Então, você pode ver o seu perfil com tudo aquilo que você narrou e escreveu ao longo do tempo. Uma das ideias de fazer uma rede era poder fazer frente aos discursos sobre o SUS, que eram discursos na mídia que eram sempre muito destrutivos.
né? Então não se trata de negar que há muito a aprimorar, mas a ideia era também fazer aparecer o SUS que dá certo. É uma forma de resistência você se recusar à guerra e insistir no debate. A gente precisa se tornar cardume. A gente precisa cardumizar. Os pequenos peixinhos formam grandes massas e que dão formas a elas que espanta tubarão e peixe grande. A gente tem que encontrar mecanismos de tornar cardume, porque o que sequer se reivindica da gente é exatamente o isolamento, a solidão, o sentimento de que a gente fracassou, de que eu estou desanimado, de que eu não posso, de que eu sou impotente, e isso nos coloca no sofrimento, e isso nos coloca na doença. Bota a gente junto, põe gente para falar, eu vou fazer um grupo operativo. Você pode não estar usando nada da técnica de grupo operativo e o grupo está ocorrendo. Você fala, vou fazer psicodrama, vou usar uma técnica de grupo, as mais liberais que existem, mas o grupo acontece, independente do seu coordenador que está lá. Eu acho que o esforço de não entrar na onda do ódio, de usar, você usa a expressão, né, de não cair na guerra e entrar pelo diálogo, eu acho que isso nos sustenta nesse mundo, né? Acho que nos sustenta como ética, né, inclusive da saúde, né, do trabalho em saúde. E isso vai requerer da gente uma rede, porque senão a gente algumas redes, mas vai requerer que a gente se organize em rede, porque senão a gente não dá conta. Mas isso não é um espontaneísmo. A gente não faz isso sem método, sem princípios, sem diretrizes. Quer estejamos ocupando a gestão, quer estejamos nesse lugar mais oprimido, né? Mas sempre na resistência, e sempre resistência, que não só é criação e afirmação, mas é estratégia. Do meu ponto de vista, a condição da produção do comum, que a gente vem fazendo aqui, e do uso e da produção de táticas, de comunicação, de mídia, né, fortalecem essa direção. Criar, se apropriar de coletivos, de técnicas, de dispositivos, que nos deem força, que fortaleçam as nossas potências, para que a gente possa olhar não apenas para aquilo que nos falta. O Eduardo Passos e a Regina Benevides, quando estavam formulando um texto que foi muito marcador do sentido de público para a humanização, eles colocaram isso, essa questão de estar dentro ou fora da máquina é um falso problema. O que a gente tem que estar é fórum, né? Não é uma questão topológica. Aonde eu estiver, a gente tem que fazer fórum, né? Então, esse ethos que é um deslocamento desse falso problema dentro ou fora, que a gente nunca consegue estar totalmente dentro nem totalmente fora, né? Porque a gente sempre é um pouco máquina. Eu fui um pouco resgatar a etimologia da palavra fórum, porque fórum, originalmente, designava a porta de saída da casa. A porta que dava para fora era o fórum, em latim, originalmente. E depois, fórum passou a designar o espaço em volta da casa. E depois ele passou a designar a cidade em volta daquele quintal, a passar ao seu lugar do mercado. E, de uma certa forma, o fórum vai designando sempre um lugar que escapa para um fora. Essa escapatória de uma zona onde há uma legislação, há uma legalidade. No início, foi difícil para todos, até para os amigos, né? Se temos um desafio, é um desafio de recuperar o sensível dessa heterogeneidade, né? O sensível que nos leva para esse fora. E aqui qual é a nossa aposta? De que a gente possa cartografar pontos de produção de saúde mental na cidade. E eu sempre insisto, cada trabalho isolado é belíssimo, mas eles ganham sentido completamente diferente quando eles se tornam uma constelação, e que isso vai criando uma zona de agregação no espaço da web. A gente não pode ceder à cultura do ódio. Isso é resistência, isso é política.
como fazer vídeo não é só para a gente mostrar nossas qualidades expressivas e artísticas no vídeo. Porque se ele não se coloca no plano público, se ele não invade esse plano público, né, virou fazer vídeo para consumo interno, isso que eu quero dizer. A questão não é se eu posto vídeo, a questão é o vídeo ser postado. Então as estratégias... A ideia é exatamente essa, de que a gente vá além daquela tela com qual a gente interage, aquela interface, onde o Google parece uma caixinha que eu escrevo uma palavra, dou um clique e o oráculo responde, mas entender que aquilo é um acesso à rede, que é um jeito de eu explorar uma rede e que a gente pode fazer usos mais estratégicos disso. Por exemplo, esse é um mapa onde as cores mais escuras significa mais usuários de internet e as cores mais claras, né, menos usuários de internet. E aí você vê claramente que a internet é um produto da desigualdade planetária. Isso aqui é um Google Farm, aonde o Google guarda a internet. Eles vão entrando em página por página da internet, puxando esse conteúdo para dentro dos Google Farms e criam um índice. É um índice de busca construído em cima da organização dos conteúdos da internet. Já que a gente não é invisível ao Google, como é que a gente pode fazer uso do Google para os nossos propósitos? É aí que a coisa começa a ficar uma prática estratégica, isso que o Max estava falando. Eu posso entrar nesse fluxo. Eu posso começar a produzir conteúdos que eu acho que são interessantes para isso. Eu olho, vamos supor que eu faça uma leitura aqui sobre esses conteúdos do Instagram e ache que, cara, isso aqui está muito ruim sobre humanização. Não é o que eu acredito, não é possível que está sendo publicado sobre isso. O que a gente vai fazer? Eu vou produzir conteúdo, publicar no Instagram, taguear como humanização, colocar no título. Eu vou fazer uma estratégia de produção de conteúdo que vai invertendo essa lógica de busca. A questão estratégica, política, para mim, central que tem no que o Dalton está falando é política de relevância, quem dita isso, como a gente interfere nisso. E a gente interfere pelo simples fato de eu curtir, que parece um fato totalmente inocente, mas ele foi mostrando num certo gradiente aqui, que curtir é uma coisa, compartilhar é outra, eu postar é outra. Como construir a nossa estratégia de colocar todos aqueles filmes e ter um volume. Gostei da história do volume. Como causar impacto. Se tudo que a gente publicar no Facebook ou no Twitter, por exemplo, divulgando esse material, a gente coloque uma hashtag Rede Sampa. Não só porque essa hashtag vai pegar e agregar todos esses conteúdos dispersos e mostrar juntos, se a gente quiser ver, como a gente viu que taguear é algo que interfere na política de relevância. Outra, eu também tenho defendido, publicar na Rede Humanizações. Por que a Rede Humanizações? Porque ela é uma rede pública, aberta, da saúde. Ela é uma zona delimitada, ela faz acervo, ela é um jeito muito mais fácil de eu encontrar todos esses conteúdos juntos ali. Facebook, Twitter, vocês sabem que tem uma efemeridade, as publicações vão no fluxo. Então, você cria uma base, mas que ela é totalmente compartilhável. O fato é, vocês têm força. Com certeza. Algo que vocês podem discutir, já que vocês vão ter mais um encontro, e estou entendendo que parte dessa conversa é pensar como socializar a produção. Que hashtags vocês poderiam construir? Vocês poderiam usar o Google AdWords para pensar hashtags. Jogar ideias lá dentro e ver o que vem. O que eu acho que essas ferramentas vão dando para a gente é menos ingenuidade de como entrar no campo. A gente tem muita força e experiência acumulada para fazer aquilo que muitos imaginam que seja o impossível.